Glória a Deus. Abuso e violência fora da vida cristã. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no livro de Salmos, Salmo número 11, versículo 5. O assunto de hoje é para apertarmos bem o cinto de segurança. Vamos decolar com um ensinamento muito importante para as nossas vidas. Temos agora cerca de 45, 50 minutos para estudar a Bíblia Sagrada. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Sua alma o abomina. Oremos ao Pai. Senhor Jesus, eu sou muito grato por poder estar neste altar, lúcido, orientado, saudável, feliz, grato a Deus por poder ser um instrumento em Tuas mãos. Eu sei em quem tenho crido, eu sei como Tu operas milagres, maravilhas, eu sei como Tu abres tesouros escondidos, Pai, riquezas ocultas, eu sei como Tu quebras trancas e portas, e que Tu abres o que ninguém mais pode abrir, e Tu fechas o que ninguém pode fechar mais, nem abrir. Obrigado por esta sensibilidade do nosso coração. Fala-nos esta noite, mostra à igreja estas verdades comportamentais, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado. Meus amados irmãos, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que são parte do corpo de Cristo, os remidos do Senhor, a minha profunda gratidão por você estar aqui comigo esta noite. Eu precisava de ver um número grande de irmãos esta noite, meus filhinhos em Cristo Jesus. A Bíblia retrata a violência, o abuso, como algo maligno e repudiado por Deus. Filhos de Deus não podem ser violentos. Filhos de Deus não podem ser abusivos. Filhos de Deus têm uma chamada para serem humildes, mansos e pacificadores. Nossa postura como eleitos de Deus sempre será uma postura de amor, de misericórdia, de prudência, de amar a justiça, de orar pela paz. É bom ensinar isto à igreja, por quê, apóstolo? Porque nós vivemos num mundo cercado de violência, num mundo cercado de perigos, num mundo que não tem paz. Mateus 5,44 disse: eu, porém, vos digo, amai os inimigos e orai pelos que vos perseguem. Nós temos uma grande nuvem de inimigos nos cercando. Todo mundo tem. Então, vivemos numa sociedade cercada de violência. Vejam os irmãos, por favor, eu tenho estes comentários aqui só para você imaginar. Cerca de 14 mil registros todos os anos. Isso significa que a cada dia, em média, 38 pessoas tiraram a vida no Brasil. Hoje, 38 pessoas já tiraram a sua vida. Outros tantos, mais dizem as estatísticas, 30 internações por tentativa de suicídio. Gente, o que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Os hospitais estão lotados de pessoas que querem viver. A sociedade está cheia de pessoas que querem tirar a sua vida. Vejam só, o Brasil tem todos os anos uma média de 45.500, 700 homicídios. 45 mil. Nós somos uma nação com 215 milhões de pessoas. Nós temos cerca de, vamos números exatos, 46 mil homicídios. Pessoas matam. A Índia tem 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, tem 45 mil. Nós com 210 temos
46 mil. Pessoas que usam arma de fogo, pessoas que matam. Isso tudo significa o quê? Que nós temos uma sociedade muito violenta. Temos aqui, em 2023, havia 84 milhões de processos em tramitação nos tribunais brasileiros. Só em 2023 foram acrescidos 35 milhões. Na história do Brasil nunca tinha sucedido isso. Um recorde. Porque nós temos uma sociedade muito violenta. Então vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Mateus 26, 52. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Toda pessoa abusiva e violenta algum dia sofrerá abuso e violência. Miqueias 7:2. Pereceu na terra o piedoso, não há entre os homens um que seja reto, todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. Veja, os irmãos, estes dias, eu estava vendo com a minha esposa, nas mídias sociais, vários médicos mataram as suas esposas, não sei porquê. Um médico namorava uma menina de 15 anos, pegou uma pistola, deu-lhe um tiro na cabeça. Outro médico, com a mãe dele, envenenou a esposa. Outro deu facada. Então nós vivemos, gente, nós não estamos falando, mas o povão é o povão. Não, estamos falando em todas as classes sociais. Provérbios 3:31 diz: não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos. Portanto, a chamada para o povo de Deus, homens e mulheres de Deus: não podemos seguir um caminho de um homem ou de uma mulher violenta. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque os pacificadores, aqueles que são que têm essa índole de pacificadores, serão chamados de quê? Filhos de Deus. Pacificador é hairenopoioi, do grego, pacificador. Ele é o Filho de Deus. Então, obviamente, nós estamos ouvindo o Espírito falar. Todos os filhos de Deus têm que ser o quê? Pacificadores. Então, hoje é um dia de fazermos uma reflexão profunda. E até se alguém entre nós, ou pelas mídias sociais, tem este impulso da violência, do abuso, tem que ceder. Tem que dizer: Senhor, toma o controle da minha vida. Porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Nós não sabemos o que será o nosso dia de amanhã. Então, Deus não aprova abusos, violências, agressões, opressões e humilhações. Quem é então o violento e o abusivo? É o que machuca o seu marido ou a sua esposa. É o que fere costumeiramente, que nunca se arrepende. Diz o Salmo 11:5, vamos voltar a ler, por favor: o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ao que ama a violência. Quer dizer que há pessoas que amam a violência. Sim. Há pessoas que se entregam à violência dentro de um casamento. Diz que a alma de Deus abomina, odeia uma pessoa violenta. Nós temos que ser pacificadores. Diz que a alma de Deus abomina. Salmo 74:20 diz a palavra: considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Então agora nós temos que parar um pouquinho aqui. Diz que quem ama a violência, sua alma abomina, Deus odeia. E diz que as moradas estão cheias de violência. É verdade. Eu vou voltar a ler a estatística que eu tenho aqui. Há uma estatística que a pastora Luciana me passou pela internet, pelo WhatsApp, que fala sobre a idade das pessoas que sofrem abusos, a escolaridade, a raça, cor, natureza, município, situação econômica, então, e religião. E isto me assustou.
Luciano, pastor, isto me assustou, eu não tinha essa ideia. 35,1% das católicas sofrem abusos dentro de casa. Sua casa é uma moradia de violência. 42,7%, quase metade das mulheres evangélicas sofre violência. Então, considera, olha os lugares tenebrosos. Não há lugar mais tenebroso na terra do que uma morada com violência. A casa deve ser um lugar de paz. A casa é um lugar de repouso. O indivíduo trabalha o dia inteiro, tem que voltar para casa, e deve voltar para casa e encontrar o aconchego, o amor, o carinho dentro do seu lar. Mas muitas vezes esta pessoa é abusiva. Então, o que ama a violência, sua alma abomina. Provérbios 4,17 diz: porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Quer dizer que há muitas moradas onde, por causa do alcoolismo, há muita violência. Versículo número 18: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando, mais e mais, até ser um dia perfeito. A vereda dos justos, a vida de um cristão, o marido cristão, a mulher cristã. Entendo que antes da sua conversão, é possível que a pessoa tivesse destemperos, mas depois que ela recebe Jesus como Senhor, depois que ela se arrepende, é reconciliada com Deus, este tipo de padrão não pode ser prática na vida. O nosso lar não pode ser uma morada de violência. Pastor, o senhor está insistindo com esse assunto. Bom, a pesquisa diz 42,7% das evangélicas sofrem abusos. Pastor, quais são os tipos de abusos? O que diz a pesquisa? 84% das violências são físicas, 22% são psicológicas, 13% são sexuais. Num lar. Então, mulheres entre 20 a 59 anos, 4.691 tentativas de suicídio, de autoagressão. Amado, então a pessoa, quando é agredida, ela também tenta o suicídio. É verdade, está aqui. 10.020 violências interpessoais. Isto numa pesquisa de 2.000 e poucas mulheres. E quando é que é maior sofrimento? Na vida adulta. Vejam, senhores, a cada hora uma mulher sofre pelo menos uma violência, ou física, ou sexual, ou outra violência. A cada hora. A cada 3 horas uma mulher tenta suicídio por causa da violência dentro de casa. Pastor, e qual é o perfil dos agressores? 76,3% é do sexo masculino. São homens que agridem as suas famílias. 66% das notificações de violência contra o sexo feminino foram envolvendo parceiros íntimos, ou seja, o marido, o ex-marido, o namorado e o ex-namorado, ou pessoas conhecidas. Amados, Deus que nos livre imaginar que tem uma menina da nossa igreja namorando e o rapaz bate na menina ainda no namoro. Você está imaginando que isto é uma carta marcada para uma violência futura ou uma morte? Pastor, nessa pesquisa da violência contra a mulher, quem são os autores da violência? 27% o cônjuge, o marido, 27% dos maridos batem nas esposas, o ex-cônjuge, ou seja, 16,9% do ex, não tem mais nada a ver, mas ainda agride, um desconhecido, o namorado, o ex-namorado. Meu Deus, que sociedade é essa? Que sociedade é essa? Qual é a responsabilidade da igreja, amado? Você está imaginando a responsabilidade que nosso ministério tem? Porque ninguém fala disso. E eu vim descobrir uma coisa muito interessante. Há ministérios que acobertam o abusivo e o violento, especialmente se a pessoa tem um dízimo alto. O pastor diz:
ele bateu na esposa, mas pô, o dízimo dele é R$1.000, são R$1.000, temos que ter paciência, deixa a senhora sofrer, porque são R$1.000. Amado, isso é uma ignorância, falta de caráter, é uma coisa absurda. Nós temos uma responsabilidade de anunciar estas verdades, até que seja dia claro para as pessoas, e mais do que isso, estender as mãos às pessoas que passam por esses abusos. Por isso nós temos aqui na igreja bispos, psicólogos, pessoas preparadas para ajudar, porque isto faz parte da nossa cultura. Nossa cultura é uma cultura machista. A pessoa diz mal com ele, pior sem ele. Então, o que eu vou fazer? Ele me abusa, ele me bate, ele me agride, ele me violenta sexualmente. Mas ele vai à feira e traz um docinho para mim. E você está trocando a vida por um docinho? Não, porque de vez em quando ele é gente boa. Vai na feira hippie, compra um anel desses de cobre, me dá e diz, eu te amo. E à noite bate. Provérbios 10:6 diz assim: sobre a cabeça do justo a bênção, mas na boca dos perversos mora a violência. Então há agressões físicas, agressões verbais, há palavras físicas, há homens que são especialistas em humilhar as esposas. Você não presta, você é igual à tua mãe, você não vale nada, você cozinha mal, você nem é boa na vida conjugal. Tem gente especialista, perversos com violência. Pastor, o senhor já percebeu alguém aqui no nosso meio? Sim. Nós tivemos aqui, graças a Deus, neste momento, estamos livres, mas tivemos aqui pessoas que batiam nas mulheres. E depois, no domingo de ceia, estavam aqui de mãos para cima. E eu disse, não pode. Isso é maçã podre, não pode estar no meio das maçãs boas. O indivíduo tem que mudar de vida, tem que ter um outro padrão, tanto o homem quanto a mulher, porque as mulheres também batem nos maridos. Já peguei o homem aqui, olho inchado, o que foi? Minha esposa me deu uma surra. Mas o senhor com esse tamanho todo, mas ela quando grita, cresce. Eclesiastes 4:1-2 diz, vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Eu vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém consolasse. Eu vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Então há pessoas que dizem, a pessoa só foi feliz porque morreu, acabou. Porque enquanto andou por aqui foi sofrimento. Eu acho que é uma falta de caráter muito grande uma pessoa evangélica, homem, bater na sua esposa. Não é salvo. Não pode. É absolutamente não. Então diz que eu tenho por mais felizes quem já morreu, a pessoa pensa assim, quem já morreu, pronto, acabou, já está bom. Agora nós estamos aqui que vivemos. Então Deus une um homem e uma mulher, diz que a maior bênção que existe é quando o indivíduo encontra uma esposa e depois o cara bate na esposa, ameaça a esposa, sufoca a esposa, bate na... Que isso, gente? Se o indivíduo tem essa violência toda, vá para o UFC, para a MMA, para apanhar e bater. Agora, bater numa esposa, mano, é uma falta de caráter muito grande. Não presta uma pessoa, desculpa a minha expressão, que isto me revolta, saber que há homens evangélicos acobertados por pastores e por igrejas que são violentos com as suas esposas. Estamos aqui as pesquisas, não foi uma invenção minha, está aqui. Primeira violência é física, 84%, psicológica e sexual. Quer dizer, então, que tipo de vida as pessoas têm? Deus abomina, Deus odeia a violência, Deus abomina a crueldade. Deus não é indiferente quando vê mãos que ferem. Eu me recordo uma senhora um tempo atrás disse, meu marido todos os meses quebra assim 20, 30 pratos em casa. A Casa Bahia agradece, né? Você tem que comprar outro. Mas discussão de um evangélico, ter templo do Espírito Santo, Deus, casa sagrada, o indivíduo, pá, quebra prato e rebenta a janela, e diz, porque eu sou o machão. Vai fazer isso na rua. Vai fazer isso na rua. Vai ver o que acontece. Então nós não podemos ser compassivos com quem é cruel. Não podemos proteger um opressor, um violento, um opressivo.
Aquela pessoa que fere com palavras, com ações, fere com silêncio. Você sabe que há pessoas que moram juntos e não se falam por anos. Isso é uma violência. Isso é manipulação. Tem gente que ameaça constantemente, que grita. Nunca mudam, mas todo dia prometem que vão mudar. Cabe à igreja tratar, refletir sobre estas coisas, porque eu acho que, por mais insensível que a pessoa seja, a Bíblia diz que de glória em glória, de glória em glória, diz que a palavra é como um martelo que vai esmiuçando, esmiuçando, esmiuça a pedra. Deus tira o coração de pedra e põe o coração de carne sensível. É muito bonito quando eu vejo alguns, graças a Deus, eu vou dizer assim, graças a Deus pelo nível de casais que nós temos na igreja. Eu gosto de ver aqui do altar as pessoas de bracinho dado, de mão dada, sabe, juntos. Isso mostra o amor que vos acompanha. Agora, quando o indivíduo, que às vezes tem o dobro do corpo da mulher, a mulher é frágil. O indivíduo bate numa mulher, está aqui, olha aqui. A cada 3 horas uma mulher tenta suicídio por causa da agressão. Não podemos passar a mão na cabeça do abusivo e do violento. Ah, mas apóstolo, eu tenho um temperamento forte. A Bíblia não fala nisto. A Bíblia diz, violência é pecado. Pastor, é que eu estou passando por uma fase. A Bíblia não diz fase, chama pecado. O Senhor diz que odeia o abusivo, o violento, o que ama a violência. Deus diz que odeia. Então às vezes a gente tenta acalmar, tenta aconselhar, tenta justificar, mas a pessoa continua gritando, humilhando, batendo e oprimido. E toda pessoa que faz isso normalmente se sente intocável, se sente justificada. Eu bati porque ela merecia. Você vê, essa é uma justificação maligna. Quando você tenta ajudar o abusador, o abusivo, é como colocar gasolina no fogo. Vai dar mais problema na frente. Então, fechar os olhos para o sangue é trair a justiça de Deus. Eu entendo que enquanto nós estamos num processo de ignorância, ou seja, os pecados da ignorância são os pecados do passado. Nós temos todos um passado, cada um tem o seu testemunho. Mas uma vez em Cristo, diz, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Como é que a pesquisa diz que o marido, o ex-marido, o namorado, o ex-namorado, gente, Deus, graças a Deus que Deus me deu 2 gêneros que são 2 anjos. Eu não admitiria que uma filha minha fosse agredida. Eu não admitiria. Não admitiria mesmo. Eu tive uma irmã em Portugal que o marido era um abusivo, ninguém sabia. Ele aparecia, senhor doutor, senhor doutor, senhor doutor. Todo mundo achava que o cara era um galã de olho azul. Quando fomos descobrir, o senhor batia na minha irmã de cinto. E eu um dia disse, mana, quando viemos a saber, a minha esposa descobriu, me contou, eu disse, não vou ficar quieto não. Não vou aceitar. Meu sangue passando por isso, a minha irmã não tem necessidade. É uma mulher bonita, uma mulher, foi gerente de banco, diretora do balcão. Não vou aceitar isso. Eu fui, confrontei esse malandro. Graças a Deus, ele já morreu, já está no inferno então. Mas era um indivíduo muito abusivo. Às vezes nós nos sentávamos numa reunião e ele partia para cima de uma tia, que hoje já tem 96 anos, e ameaçava e abria os olhos e todo mundo ficava com medo. Eu disse, espera aí. Eu não nasci para ter medo de nada, nem de ninguém. Confrontei-o. Obriguei-lo a sair de um carro. E quando parou um senhor de um carro, e ele perguntou ao senhor do carro, o que você está olhando para mim? Eu disse, senhor, fique quieto, porque esse senhor aqui é um covarde, só bate em mulher. Eu estou aqui, ele não me bate. Diz que é doutor, não terminou a faculdade. Eu botei para quebrar. Você nunca mais vai tocar na minha irmã. E depois eu e o meu irmão mais velho imprimimos ele contra a parede e obrigamos ele a se separar. Porque assim, uma pessoa viver debaixo do escárnio de um homem e vice-versa, amado, não é vida, é inferno. É inferno. Então, nós temos que entender isto.
Eu sei que fechar os olhos para uma situação dessas, que é abominação, que é pecado, nós não vamos fazer. Mas apóstolo, ele me ama. É sempre a desculpa que eu ouço. Amado, isso não é amor. Amor não machuca, o amor não fere, o amor não controla, o amor não assusta, o amor não pode bater. O que disse Paulo quando escreveu aos Coríntios sobre o amor? Ele disse: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retina. Versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua os meus bens para os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso aproveitará. O amor agora você vai aprender o que é o amor bíblico. O amor é beijo na boca, não. Isso é outra história, depois eu ensino outra coisa. Agora é assim, o amor é bom, é bom. O amor não arde em ciúme. Pastor, mas quando eu estou no carro, meu marido olha para o lado, eu meto-lhe a unha, mandei fazer unha de gel dessa bicuda, eu dou-lhe uma bicada, arranco metade da pele dele, que é o maior órgão do nosso corpo, é a pele. Eu conheci pastor que foi meu auxiliar, todo marcado, marcas fundas de unha, porque a mulher não deixava, parava no sinal, se ele fizesse assim, ela, pumba, uma unhada. O homem parecia um tigre, cheio de marcas escuras, unhada, porque a esposa tinha ciúme. O amor não arde em ciúme, amado. Ciúme é um sentimento negativista, é uma falta de autoestima, de amor. O indivíduo que sabe quem ele é e é uma pessoa bíblica, não tem que ter ciúme de ninguém. O amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas o amor jamais acaba. Então, o amor que suporta, crê e jamais acaba, não é o amor das pessoas que batem e dizem, não, mas eu te amo, está aqui uma flor. Não, isso não existe. Isso é uma vida de maldição. É uma vida de maldição. Gente, autores das violências, cônjuges, 27%, ex-cônjuges, 16,9%. O indivíduo já separou, já não é mais da parte da família, ainda agride. O amor não acaba quando ele é bíblico. Se não é assim, conforme eu acabei de ler, não é amor, não pode ser correspondido. Uma pessoa que explode com raiva sempre, que grita com o marido, que grita com a esposa, que machuca com palavras frívolas. Sim, apóstolo, mas é só uma vez por semana. Não pode ser nem uma vez por semana. Mas ele perde o controle. Sabe o que é, apóstolo? É o padrão. Não tem padrão, não, isso é padrão negativo. Sim, mas ele pede desculpa, mas depois volta a fazer de novo. Isso é um abuso. Pastor, mas o que exatamente a igreja tem a ver com isso tudo? Porque a igreja é que regula os padrões de vida dos cristãos. É a mensagem que sai do altar que regula os padrões de vida. Então, só vir à igreja e não mudar comportamento, não que significa que a pessoa é salva. Só vir à igreja e não mudar comportamentos. Como é que Deus faz com quem ora com o coração com ódio? Deus não recebe a oração. Basta o marido estar mal com a esposa, Deus não recebe mais essas orações. Você sabe quantos maridos, está aqui as pesquisas, amado. Isso não fui eu que trouxe, graças a Deus pela pastora Luciana que trouxe. Sabe quantos maridos têm as suas orações cortadas? Todos aqueles abusivos, todos aqueles violentos. Pode orar, pode batizar, pode lamber o chão, pode fazer o que quiser. Deus disse que odeia isso. Tem que ser amor verdadeiro, sim. Salmo 66, 18 diz: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido.
Agora imagine, se eu no coração contemplar a ódio, raiva, ira contra minha esposa, contra o meu marido, o Senhor não ouve. Não adianta, mas eu vou para o Mendanha, lá para Campo Grande, lá na serra, eu fico lá de noite, passa morcego, urubu, e eu estou lá, Deus. Deus disse, eu não te ouço. Vá para casa, trate bem a sua esposa, ame. E outra coisa, não é só tratar bem a esposa, é tratar bem a esposa e a família da esposa. Porque às vezes tem sogra que sofre a beça, mano. Tem sogro que sofre a beça. Então, quando duas pessoas se casam, duas famílias se unem. Por isso é que eu estou dizendo, casamento para dar certo é duas pessoas salvas, duas pessoas da mesma fé, se possível da mesma igreja, que tenha apoio das duas famílias, que tenha apoio da igreja e da liderança da igreja. Assim vai dar certo. Então, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me ouve. Eu tenho isto como noção tão forte dentro da minha mente e do meu coração. Não há como justificar o injustificável. Ou há? Não há. Chega de proteger a vida de quem destrói, de ajudar quem não quer mudar, de ser cúmplice com os erros dos outros. Então, pastor, eu amo meu marido, eu amo minha esposa, mas às vezes nós temos arranca-toco. Oi, vocês têm que se exigir mudar. Porque arranca-toco é assim, na psicologia chama de discussão de relação. A pessoa pode, ninguém é perfeito, pode a um momento até irar-se, por um momento, por uma situação. Agora, manter um comportamento absurdo, não pode existir. E para mim o que me fez muito, é assim, namorado e ex-namorado. Ou seja, o indivíduo está numa igreja, pede ao pai da menina para namorar, bate na menina, acaba o namoro e continua batendo porque é o ex-namorado. Gente, eu não suportaria isso. Eu pessoalmente não tenho sangue de barata para suportar isso. Não, honestamente, vou lhe confessar, não suportaria isso. Deus foi muito bom com os meus genros, amado. Muito bom para mim e para as minhas filhas, porque eu não suportaria. Saber que uma filha minha apanha, meu Deus. Mas é impossível, impossível. Graças a Deus que eu tenho um testemunho para dar da minha família. Graças a Deus. Então, exigir mudanças. O amor não pode ser o escudo para o pecado. Não, porque eu amo, eu bato. Porque eu bato porque ela merece. Gente de Deus, gente de Deus. Não, isto aqui... O tema do nosso estudo, que eu coloquei aqui, é abuso e violência fora da vida cristã. O que Deus espera de mim e de você? Pacificadores, pessoas amorosas, pessoas benignas, pacientes, pessoas que não se exasperam, não ardem em ciúme. Por que ciúme? Ciúme é a podridão dos ossos. Ciúme por quê? Por que eu vou ter ciúme da minha esposa? Eu vou ter ciúme da minha esposa por quê? Se eu gosto dela, ela gosta de mim, se nós nos amamos. Pastor, mas às vezes eu vejo uma pessoa olhar para minha esposa. Olha porque tem olhos. É como falar. A pessoa fala porque tem o quê? Boca. O que eu vou fazer? Eu saio num shopping atrás do... você olhou para minha esposa? Olhei. Graças a Deus ela é minha esposa. Tá? Amém. Fica em paz. Agora, criar uma violência em nome do amor, não existe. O amor não arde em ciúme. Nós temos um corinho aqui, o amor não arde em ciúme, porque o ciúme destrói, amado. Olha, mulher ciumenta é problemática, mas homem ciumento, vou te contar um negócio, sai de baixo. É problemático. Então, caminhamos por 5 minutos finais. Só há uma saída para isto. Jesus pode mudar qualquer tipo de comportamento, do abusivo, do violento. Jesus pode quebrar todas as correntes da ira, da crueldade, do descontrole. Olha o que disse Paulo quando escreveu Efésios 4. Longe de vós, perto ou longe?
Diga longe. Fala longe. Longe de vós, amargura. Que amargura cria raiz, você sabia. Paulo disse isso aos Hebreus. Raiz de amargura contamina outras pessoas. Longe de vós, amargura. Longe de vós a cólera. Não, porque eu sou sanguíneo. Amado, vá se tratar. Nós temos aqui psicólogos, temos bispos, pessoas que podem lhe ajudar muito. Mas longe de nós, é cristão, nasceu de novo, pertence à igreja, é no reino, é redimido do Senhor. Longe de vós, a amargura, a cólera, a ira, a gritaria. Eu tive uma vizinha, eu já contei isso aqui muitas vezes, que ela gritava tanto, que tinha um cachorrinho pincha, não sei o que gritava igual a vizinha. Então de vez em quando a vizinha gritava, o marido, e o cachorro, igual a vizinha, igualzinho. Eu já não sabia se era a vizinha ou se era o cachorro. Pareciam dois pitbull, e era uma vozinha assim, azeda, assim, e o cachorro, ficavam os dois. Gente, o que é isso? Chama a prefeitura, gente. Mulher é para ser amada, homem é para ser amado. Mulher, seja submisso aos vossos maridos. Marido, ama a esposa, dá a vida por ela. Quem é o homem da igreja que dá a vida pela sua esposa? Diga amém. Viu, senhora? Olha, deu testemunho, hein? Quem são as mulheres submissas aos seus maridos? Diga amém. Fraquinho. Não estou falando. Eu estou falando. Eu estou falando aqui na igreja, viu? Quem é que submissa? Amém. 4 disseram, as outras, e quando chegar a casa vai ver o que vai te acontecer hoje. Espera chegar a casa. Já tem homem aí tremendo, né? E agora, como é que vai ser? O apóstolo está levantando um problema. Isso estava só entre nós. Era chapada daqui, chapada, sabe? Tapinha não dói, tapinha não dói. Dói sim, dói na alma, dói na... Porque quem apanha é que sofre, mas quem dá, esquece. Quando é que foi? Não, porque você, ontem. O que foi? Não, imagina se eu ia agora, sabe? Longe de vós, amargura, cólera, ira, gritaria. Gente, um lar de gritaria é faixa de Gaza, com todo o respeito. Blasfêmia, malícia. Longe de vós, isto é o evangélico, este é o cristão. Longe de vós, antes, sede uns para com os outros, o quê? Bons, benignos. Marido tem que ser bom para a esposa tem que ser bom para o marido. Compassivos, tranquilos. Perdoem uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É isso que Deus quer de nós. Por mais colérico, sanguíneo, fleumático, não importa. Deus quer que eu seja bom para minha esposa, para os meus filhos, para a minha igreja, para os meus amigos. Deus quer, sede benignos, compassivos, perdoem-se, como Cristo vos perdoou. Longe de vós. Você está entendendo isso? Longe. Quer dizer que não pode passar na nossa porta. Não, pastor, mas meu marido é assim, tá? Não, é assim não, porque quando o cristianismo chega, quando a palavra é pregada, quando o Espírito Santo trabalha, amado, Deus pegou falta de caráter, uma pessoa que consentia na morte dos cristãos, prendia, mandava matar, pegou um Paulo da vida, um Saulo, e transformou no maior apóstolo de todos os tempos. Levou ao terceiro céu. Se Deus fez isso na vida de Paulo, Ele pode fazer em qualquer. Se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer. Se Deus fez na tua vida, Ele pode fazer em qualquer vida. Jonas, temos Jonas aí? Jonas? Aí, já. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Então é possível sim, o indivíduo ser violento, ser uma índole violenta, abusiva, mas uma vez que cai nas mãos de Deus, amado, uma vez que o Espírito Santo regenera, Deus fez isso com Paulo, Deus fez com Pedro, Deus fez com mulheres e homens da Bíblia. Ele pode mudar, Ele pode transformar, basta que a pessoa reconheça e se renda.
Basta que a pessoa rompa com o ciclo vicioso que às vezes aprisiona a pessoa, o casal. Sabe o que é um casal num quarto? Então, o marido num quarto, a mulher no outro quarto, o marido na sala, a mulher vai dormir no fundo do quintal. E Cristo nisso, amado. E Jesus, e o testemunho, e a salvação, e as orações que são interrompidas. Por isso é que Malaquias 2,16 ele diz: o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, portanto aquele que adultera. Ele diz que eu odeio você que é casado e tem uma experiência fora do casamento, uma mulher fora do casamento. Irmãos, as estatísticas, eu gosto muito de estatísticas, são casos verdadeiros. 85% dos homens, quando a sua esposa tem uma lesão de câncer, abandonam as mulheres. 85%. 48% das mulheres, quando o marido tem uma lesão cancerosa, o abandonam. Quando a pessoa mais precisa, quando a pessoa está frágil, quando a pessoa chora o dia inteiro, o indivíduo deixar a esposa porque ela está um período doente, é um período, depois passa. Então ele diz: Deus odeia o repúdio, aquele que cobre de violência as suas vestes. Quem diz isto? O Senhor dos Exércitos. Cuidai de vós mesmos, não sejais infiéis. Então, amados, esse assunto é muito difícil de ser tratado. Você percebe, desde que comecei esta série, é muito difícil. Domingo teve um senhor que se levantou, foi embora, porque disse: não, comigo não, eu sou Deus aqui nesta terra, não ouço, não quero ouvir. Então, amado, nós temos como igreja um projeto de ajuda. Igreja é lugar de cura, igreja não é lugar de vergonha, igreja é um lugar de mudar a história de vida, é um lugar de recomeços. Puxa, aquela mulher que pensa: esse homem, eu vou ser feliz, vou me dar, vamos ter filhos. Como é que depois pode isso tudo se transformar numa armadilha de violência? Se Deus fez com tantas pessoas bíblicas, amado, Deus pode fazer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu espero muito em Deus, amado, porque assim, dos que eu conheço, as histórias que eu conheço, nós temos pessoas no nosso ministério que já sofreram muito, calados, esperando em Deus, e Deus está falando à igreja. Então, mulher é para ser estimada, é para ser tratada como princesa. Ah, o senhor idolatra a bispa. Não idolatro ninguém, nem ela me idolatra. Tratamos-nos bem porque nos amamos. Tem idolatria, esse negócio de idolatria. Eu não sou papa para ser idolatrado. Os papas, tudo bem, é que eu tinha que ser idolatrado. Agora, quando você vê um homem de Deus, você percebe a forma como ele trata a esposa e vice-versa, mostra quem eles são espiritualmente. Eu amo ver um casal que se ama. Eu sou apaixonado. Há pessoas aqui na igreja que são muito testemunho dessa verdade que eu estou ensinando na igreja. Há pessoas que amam. Vejo mesmo o marido dedicado à esposa, a esposa submissa. Quando se olham, eu vejo aqui, eu tenho olhos de linça, mas aqui eu capto todo mundo. Eu vejo quem está zangado, quem bate no cotovelo, mulher que chora, pega um lenço, diz que está emocionada pelo espírito. Não, está chorando. Então eu vejo tudo eu vejo. E não sou fofoqueiro, eu só olho. Agora, como é bom uma mulher dizer: eu sou amada. Como é bom um homem dizer: eu sou amado. Como é bom uma mulher dizer: meu marido cuida de mim, como a Bíblia diz que nós temos que dar a vida pela esposa, como Cristo deu pela igreja. Eu amo ver um homem apaixonado, cara. Tem gente aqui casada há um monte de anos, não larga o negócio, fica aí, sabe? Você percebe, ali tem amor, ali tem coisa boa, ali tem espiritualmente falando, fisicamente, emocionalmente, valeu. Eu vejo casais da igreja que eu digo: gente, esses casais vão até o fim, só a morte separa,
só realmente quando a pessoa fechar os olhos, parar o cérebro e o coração, e que são separados. E se for muito apaixonado, tem que ter cuidado, porque a minha avó, com 34 anos e 7 filhos, quando o vovô morreu, ela não aguentou viver sem ele e morreu, de paixão. Eu nem sabia que existia isso, morrer de paixão. A primeira vez que eu vi foi da minha avó. Era tão apaixonada, gostava tanto daquele português que morreu. Deixou 7 filhos. Então, é bom quando você vê um homem que... Porque nós temos casos aqui de pessoas que eram abusadas, foram sendo transformadas, e hoje, amado, uma bênção. A mulher diz, gatinho. E ele responde, uau, uau. E quando a mulher diz assim, espera quando chegar a casa, é para abraço, beijo, consolo, carinho, amado. Não é chegar a casa para depois, agora. Não. Poxa, coisa mais importante da vida é o amor, amado. Ame a sua esposa, ame o seu marido, ame os seus filhos. O maior tesouro que Deus nos deu foi a família. Não existe coisa melhor da vida. Eu descobri que há pessoas que só dão valor às outras quando não têm mais. Então é a hora de fazermos as coisas certas. Que bom. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor passou através dos meus sentimentos, das minhas emoções, passou a igreja. Aqui temos homens, mulheres de caráter, pessoas que foram transformadas, que são hoje exemplo para outras pessoas. São hoje luz para outras pessoas. Pessoas que tiveram trevas nas suas relações, conturbadas, mas que entenderam que ouvindo a palavra, praticando a palavra, Deus iria transformar aquele vaso quebrado num vaso novo. Obrigado, meu Deus, pelos vasos novos que temos na igreja. Obrigado por aqueles que estão nas mídias sociais, do outro lado, dizendo, eu recebo essa palavra, eu tomo posse dessa palavra, eu quero ser exatamente conforme a Bíblia ensina, eu quero que a minha vida valha a pena ser vivida, eu quero. Longe de vós, a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia. A paz governe todos os corações. Vamos voltar a casa agora, Pai. Os teus anjos vão adiante, tu irás adiante de nós. Teremos uma noite de descanso e saímos com a profecia da paz em nosso coração. Saímos com a profecia que nenhuma arma forjada pode prevalecer contra nós. Que o homem mau, fraudulento, enganador, o sanguinário, a autoridade governamental diabólica não tocarão nas nossas vidas. Fortalezas, sofismas e altivezes estão debaixo dos nossos pés. Todas as ordens que foram emanadas pelo inferno foram dadas aos principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Ó Deus, nós com o escudo da fé apagamos todos os dardos inflamados. Nós vamos em paz e com alegria para vivermos o melhor da vida em nome de Jesus. E todos os corações pacificadores digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. A palavra está gerando frutos, a palavra está germinando. Qual é o corinho alegre? Tristeza só em funeral. Qual é o corinho? Óleo de alegria. Óleo de alegria. Isso é um velho hino da igreja, né? Vamos lá, óleo de alegria. Boas novas aos quebrantados de coração.
chegou, já se ouve a voz de Deus como trovão. Sim, a chuva já caiu, em outro já restituiu. O que semeou com lágrimas colherá. Óleo de alegria, veste de louvor. Parou em vez de cinzas, a glória do Senhor. Óleo de alegria, veste de louvor. Parou em vez de cinzas, a glória do Senhor. A glória do Senhor. A glória do Senhor. Alegria, 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 alegria. Olha de alegria, veste de louvor. Oi, vem de cinzas, a glória do Senhor. Olha de alegria, veste de louvor. Oi, vem de cinzas, a glória do Senhor. A glória do Senhor. A glória do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, de hoje e eternamente em nossas vidas. E o povo do Senhor diga amém, amém, amém. Boa noite, igreja.